Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Daniel. Introdução. Daniel é um israelita levado à Babilônia entre os deportados por Nabucodonosor. Jovem, era possuidor de uma fé ardente e de um patriotismo violento. Ele deve ter tido, não tanto como autor do livro que traz seu nome, mas como seu herói principal. Com efeito, esse escrito foi redigido em 3 línguas: hebraico, grego e aramaico. Ora, os 2 últimos idiomas não eram ainda utilizados no tempo em que o livro coloca o profeta. Seu redator, que escreveu certamente no 2º século a.C., serviu-se de documentos anteriores que podem remontar até a própria época de Daniel. O livro de Daniel salienta-se como um dos mais curiosos entre os livros proféticos da Bíblia. Primeiro, abrange diversas narrações relativas ao profeta no meio dos habitantes de Babilônia. Vem em seguida uma série de estranhas descrições, imaginativas e solenes, de misteriosas visões atribuídas ao mesmo profeta. Serve-se o autor do processo, chamado estilo apocalíptico, para delinear aos seus leitores, sem pretender modificá-los, sob imagens veladas e ao mesmo tempo transparentes, os acontecimentos de que são testemunhas, nos quais poderão descobrir perspectivas de um futuro que constitui a finalidade de sua mensagem. Por fim, o livro de Daniel abrange em apêndice 3 narrações: a de Susana, a de Bel e a do dragão, que São Jerônimo considerava como contos destinados à edificação moral. De uma extremidade à outra dessa profecia, predomina a ideia da expectativa pelo reino de Deus, mas urge descobri-la, porque é expressa quase sempre veladamente. Já as narrações do começo do livro apresentam Daniel e seus companheiros como homens cuja inflexível fidelidade se torna um símbolo da resistência dos crentes ao poder dos perseguidores. As páginas obscuras que aí lemos são por vezes explicadas pelo próprio livro que, como nos capítulos 2 a 8, nos ensina a ver nas grandes visões descritas o colosso de pés de argila, os 4 animais, o bode, um modo velado de representar os grandes impérios que se sucederam no Oriente desde os tempos do exílio até a época em que o autor vivia. Portanto, esse livro devia servir de consolação e de animação aos israelitas que sofriam a opressão por parte de Antíoco Epifanes, 176 a 163. Apresentando-lhes este último reino terrestre como prelúdio de um reino que jamais será destruído. 2:44. Lança o profeta os seus olhares sobre perspectivas eternas, revelando sucessivamente a preparação do reino de Deus pela restauração religiosa do povo eleito e a própria realização desse reino, bem como sua consumação no fim dos tempos. Essas 3 fases são descritas sem que ele atenda à sucessão cronológica, tanto assim que, à primeira vista, poder-se-ia confundir a restauração imediata
que o profeta anuncia para o fim das perseguições de Antíoco com aquela que todos os homens esperam para o fim dos tempos, ou com aquela que o Messias devia realizar na terra. O profeta deixa os leitores propositadamente na incerteza quanto ao tempo. Seu escopo é excitar nele o desejo e as esperanças da promessa de uma viva confiança na certeza de sua realização. Esse reino, o reino de Deus anunciado pelos profetas, é o que será proclamado e realizado por Jesus. Não pode haver dúvida, entretanto, além de anunciar a vinda do reino de Deus, Daniel subentendeu também a segunda vinda do Senhor no fim dos tempos. Jesus cita expressamente uma passagem de Daniel 9:27, no discurso sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, Mateus 24:15. Guarda, portanto, ainda hoje a profecia de Daniel toda a sua atualidade para os leitores modernos. Os fiéis devem contar com toda espécie de provações e no meio delas devem alimentar absoluta confiança na vinda de seu divino Salvador. Notáveis e interessantes são as seguintes passagens: o sonho da estátua, capítulo 2, o festim de Baltazar, capítulo 5, a fossa dos leões, capítulo 6, a oração de Daniel, capítulo 9, os tempos messiânicos, capítulo 12, a história de Susana, capítulo 13.